A maioria dos transtornos mentais, né, se originam de traumas que aconteceram na infância e foram mal resolvidos ou não resolvidos, né? Trauma é como se fosse uma ferida, uma ferida que é ocasionada por alguma coisa externa que fez alguma mudança interna em você, uma reação a esse evento, a esse fato que aconteceu fora. E os traumas são como cicatrizes, né, que vão trazer como consequência um enrijecimento, uma falta de flexibilidade, uma pessoa menos sensível, uma pessoa mais defendida, né? Então, a gente vai ter na vida adulta um cenário de transtornos graves em função de uma negligência com a infância. Isso faz com que a gente pense como é importante a gente desenvolver novas estratégias de prevenção para a criança, né? Para proteger a criança de traumas que possam reverter no futuro em depressão, em pânico, em bipolaridade. Me chama a atenção, em conversas que eu tenho, né, com os pacientes, como é a vida das crianças hoje em dia, né? Então a gente percebe que são crianças super ocupadas, super demandadas, desrespeitadas no ritmo delas, nas necessidades que elas têm. E às vezes eu escuto e eu vejo que quase se compara a um trabalho infantil. A criança é tão agendada, ela tem compromissos da hora que ela acorda até a hora de dormir. Então ela não tem mais tempo de brincar, ela não tem mais tempo de interagir com a mãe, né? Ela tem excesso de estímulo contínuo. Então, e isso eu estou citando um padrão de educacional que acontece hoje em dia. Não estou nem falando de traumas mais graves, estou falando de traumas referentes à cultura que é hoje em dia aplicada em cima dessas crianças, né? Então, eu vejo que hoje em dia tem regras para tudo. Regras de como alimentar a criança, regras do que a criança tem que aprender até a idade, né? Com 3 anos a criança já tem que estar falando outra língua, além da língua materna, ela ainda nem aprendeu a dela direito, ela já tem que estar falando outra língua. Uma competição entre os pais de comparar filhos e ver qual deles está mais avançado, e avançado significa super estimulado, com uma bagagem de conhecimento acelerada, que não permite a criança amadurecer no tempo dela, né? E nessa fase da infância, o que é mais importante é a autorregulação com a mãe. Então as crianças acabam sendo privadas emocionalmente de contatos fundamentais com as figuras parentais, né? Um bom exemplo disso era uma cliente minha que teve filhos e ela não conseguia amamentar, e ela veio na sessão. E aí ela me conta que ela está em casa com essa criança e tem pelo menos umas 6, 7 pessoas ensinando a ela como amamentar. E daí ela, mesmo assim, não conseguia. Então eu pedi para ela que ela liberasse as 6 pessoas e ficasse ela com a criança. Porque na verdade eu queria estimulá-la dela tentar uma relação direta com a criança, sem interferências de pessoas de fora, para que ela achasse o próprio jeito dela de interagir com o bebê, né? Porque a impressão que dava quando ela conversava comigo, que o nível de ansiedade estava cada vez maior e que todas as pessoas que estavam em volta dela corrigiam o jeito dela de estar com o próprio filho, né?
Então, assim, esse é um exemplo que eu dou, mas tem exemplos de alimentação, que a criança não come, e tem regras de como tem que comer, qual é a forma certa, a hora de tirar a fralda, né, do controle do cocô e do xixi. Mães que enlouquecem, né, porque tem um jeito certo de fazer isso. Então, assim, as crianças estão numa verdadeira maratona de adaptação exigida numa velocidade gigante, né? E o que elas mais precisam, elas estão perdendo, que é tempo para brincar, tempo para estar com o pai, com a mãe, e se regular, se identificar, sentir, né? Tudo isso perdido em prol desse funcionamento atual de fazer. As crianças num nível de estresse altíssimo, e os pais trabalhando sem poder dar assistência, né? Então é isso, eu acho que isso é muito grave. Às vezes eu escuto essa criança, teve uma criança especificamente que tinha um grupo no WhatsApp onde a mãe colocava tudo que a criança fazia para todo mundo ver. Então a criança fazia pintura, fazia natação, fazia circo, fazia aula de línguas, fazia outros esportes, natação, fazia futebol. E a minha impressão, assim, quando é que... Porque para mim ela já ia se formar rapidinho. Eu já estava quase vendo ela com diploma, e era um bebê. E eu fiquei muito chocada de ver a quantidade de atividade que aquela criança tinha. E cada atividade que ela fazia era fotografada e colocada no grupo, e todo mundo... Ah, que lindo, que lindo, que inteligente, que inteligente. E eu achava aquilo horrível. Eu fico, meu Deus, coitada dessa criança. Ela já está sendo treinada para virar um adulto, né? Um adulto programado para. E o que você acha que pode acontecer com essa criança em específico? O que acontece quando você já trata as crianças dessa forma? E por que está correlacionado exatamente com os transtornos mentais? Porque você tira a autorregulação, você tira a capacidade de sentir da criança, né? E depois vão ser futuros pacientes nossos, na análise bioenergética, para recuperar a capacidade de sentir e de se autorregular. Porque eles já estão perdendo isso já no início, né?